Parece que o universo trancou as portas para você e jogou a chave fora. Enquanto todo mundo ao seu redor parece estar vivendo a vida que sempre sonhou. Você fica presa em um ciclo de quase lá, de poderia ser melhor. De por que isso só acontece com os outros? Você acorda de manhã com aquele aperto no peito, como se o dia já viesse carregado de peso. Os ombros ficam tensos desde o café da manhã. E aquele pensamento irritante não sai da sua cabeça. Será que eu sou amaldiçoada? Será que alguma coisa em mim está errada? Todo mundo ao redor sorri, faz planos, realiza sonhos, mas você fica olhando para trás, para aquele momento em que tudo parecia estar dando certo, e de repente tudo desmoronou. Você tenta se convencer de que é só azar, só má sorte. Mas a verdade dói mais do que você está disposta a admitir. Você sente que tem algo diferente. Algo que ninguém consegue entender. E o pior é que você não sabe se é um dom ou uma maldição. Você já teve aquele sonho tão vívido que parecia real. Que você acordou com o coração acelerado e dias depois aquilo aconteceu exatamente como você viu. Ou então sentiu uma energia estranha antes de uma discussão feia. Um acidente ou até mesmo uma notícia que te deixou de joelhos. Talvez você já tenha ligado para uma amiga, só para perguntar como ela está, e ela responder como você sabia que eu ia precisar de você hoje? Se pelo menos uma dessas situações faz você balançar a cabeça agora, sentindo aquele frio na barriga de reconhecimento, é sinal de que você não está louca. Você tem um dom que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Esse dom é a premonição, um sexto sentido que muita gente ignora ou acha que é só coincidência. Mas a ciência já começou a estudar isso, e os resultados são assustadores. Pesquisadores da Universidade de Cornell colocaram pessoas em máquinas de ressonância magnética, enquanto elas viam imagens aleatórias na tela lá. O cérebro delas já mostrava atividade antes mesmo de a imagem aparecer. É como se o cérebro tivesse um aviso prévio, um sinal de que algo está para acontecer. Não é mágica, é ciência. Mas por que você sente isso e as outras pessoas não? Porque você é mais sensível às frequências ao seu redor. Você é como um rádio sintonizado em estações que ninguém mais consegue captar. Só que, ao invés de músicas ou notícias, você capta sinais do futuro, energias de outras pessoas há. Pressentimentos que parecem não fazer sentido. E o problema é que, quando você ignora esses sinais, a vida só fica mais difícil. Porque quando você não escuta o seu corpo, quando você acha que é só besteira, o universo aumenta o volume. Ele te dá sinais cada vez mais fortes, até você não ter mais escolha a não ser prestar atenção. Vamos ser diretas aqui. Você já deve ter ouvido falar que os pensamentos criam realidade. Mas o que ninguém te contou é que isso não é só um ditado bonitinho. É física quântica pura. Tudo no universo é energia, inclusive os seus pensamentos. Quando você pensa em medo, você atrai medo. Quando você pensa em falta, você atrai falta. E quando você ignora seus pressentimentos, você está enviando uma frequência de confusão e descrença para o universo. É como se você estivesse gritando, eu não acredito nisso, enquanto o universo te responde. Então, não vai funcionar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem realizar tudo o que querem e outras ficam presas no mesmo lugar? Não é sorte. Não é destino. É frequência. É a capacidade de sintonizar na estação certa. Você já tentou de tudo: mudança de carreira, terapia, cursos, dietas.
mas nada parece funcionar direito. Você até consegue alguns resultados, mas eles nunca duram. É como se você estivesse correndo em uma esteira que só anda para trás. Porque enquanto você está focado em ação, você está ignorando a causa raiz do problema, a sua frequência vibracional. Imagine que você é um transmissor de rádio. Todo dia, você está enviando sinais para o universo, mas você não sabe em qual estação está. Às vezes você acidentalmente sintoniza na estação da miséria, outras vezes na estação do medo. E quando você finalmente consegue captar um sinal mais claro, tipo a estação da abundância, você muda de estação sem querer porque alguém falou que você não merece aquilo. Você é dona do seu transmissor, mas está usando ele sem saber como ajustar a sintonia. E o pior de tudo é que o seu corpo está viciado nesse padrão. Quando você vive em um ciclo de medo e incerteza, o seu cérebro libera cortisol, aquele hormônio do estresse, como se fosse um vício. Você fica dependente do drama, da preocupação constante, porque é isso que você conhece. É como se o seu cérebro tivesse um botão de pânico que só desliga quando você está sofrendo. E quando você tenta mudar, ele grita de volta. Mas, e se você tentar e não der certo? É um ciclo vicioso que só mantém você presa. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. Você não precisa sofrer para saber que está viva. Você não precisa viver em modo de sobrevivência para se sentir importante. A vida não é feita só de problemas para resolver. Ela é feita de momentos que você pode criar, de sonhos que você pode realizar, de uma realidade que você pode moldar. Só que para isso, você precisa mudar a estação. Precisa parar de transmitir medo e começar a transmitir confiança. Precisa parar de ignorar os seus pressentimentos e começar a usá-los como um GPS para a sua vida. Você já deve ter ouvido falar que os ambientes refletem a mente. Se a sua casa é uma bagunça, é porque a sua mente também está uma bagunça. Se os seus armários estão lotados de coisas que você não usa, é porque você está carregando energias que não te servem mais. E se você sente que a vida está travada, é porque você está transmitindo essa frequência de estagnação para o universo. A sua casa não é só um lugar para morar. É um reflexo da sua alma. Pense na sua casa como um espelho. Se você entrar em um quarto bagunçado, com roupas jogadas, papéis espalhados e uma cama desfeita, como você se sente? Cansada, desorganizada, sem forças. Agora imagine entrar em um quarto limpo, com uma cama arrumada, uma janela aberta deixando entrar a luz do sol e um cheiro de lavanda no ar. Como você se sente? Revigorada, leve, pronta para enfrentar o mundo. A sua casa faz a mesma coisa com a sua energia. Se ela está desorganizada, você também está. Mas a sua casa não é só física. É energética também. Se você já entrou em um ambiente e sentiu um peso no peito, uma tristeza que não fazia sentido ou até um arrepio na espinha, isso é energia estagnada. É como se o ambiente estivesse gritando algo aqui não está certo. E você ignora. Você ajeita as coisas, limpa a poeira, mas não limpa a energia. Porque limpar a energia não é coisa de gente esquisita. É ciência. Você já ouviu falar em frequência. Tudo no universo vibra em uma frequência específica. Até os seus pensamentos têm uma frequência. Quando você está feliz, você vibra em uma frequência alta. Quando você está com medo,
você vibra em baixa frequência. E o universo responde à frequência que você emite. É como se você estivesse dançando com o universo. Se você dança bem, ele te leva para lugares incríveis. Se você dança mal, ele te leva para becos, sem saída. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa esperar a vida te mostrar o caminho. Você pode criar o seu próprio caminho. A sua premonição não é um aviso para você se preparar para o pior. É um aviso para você mudar a sua frequência. Para você parar de transmitir medo e começar a transmitir poder. Porque quando você faz isso, o universo não tem escolha a não ser te responder. Você já parou para pensar que os seus pressentimentos podem ser o seu guia? Em vez de ignorar aquele aperto no peito quando alguém novo chega na sua vida, que tal prestar atenção? Em vez de achar que é só paranoia quando você acorda com o coração acelerado, que tal anotar o que você sentiu e ver se acontece? A sua premonição não é uma maldição. É uma bússola. Uma ferramenta que o universo te deu para você não se perder no caminho. Mas tem um problema. A maioria das pessoas ignora esses sinais até não ter mais escolha. Até a vida bater tão forte que elas não conseguem mais ignorar. Você não precisa chegar nesse ponto. Você pode começar hoje mesmo a usar os seus dons a seu favor. Pode começar a limpar a sua casa, não só física, mas energética. Pode começar a ajustar a sua sintonia para captar sinais mais claros. Pode começar a transmitir a frequência de quem já venceu. E sabe o que acontece quando você faz isso? As coincidências começam a aparecer. As oportunidades que você nem sonhava começam a bater na sua porta. As pessoas certas aparecem na sua vida.